Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do transacional ao Big Data. Então a gente viu na aula anterior, né, um pouco ali do que é o streaming, né, de uma maneira mais simplificada. Entendemos ali os motivadores, né, que levaram o streaming a ser aí usado, né, e hoje em dia ter ganhado aí bastante mercado, principalmente em situações onde você precisa responder rapidamente o usuário. Então a gente entendeu isso, né? Agora a gente entra numa evolução, onde a gente vai começar a trabalhar com ferramentas, né, que auxiliam bastante, tanto nesse processo de transformação, quanto no processo de orquestração. Então o que a gente vai ver agora é um pouco, né, do uso do DBT e posteriormente do Airflow, mas lembrando que para vocês se aprofundarem nesses conceitos, a gente tem um curso específico do caos à automação, com Airflow e DBT transformam dados com eficiência. Então é nesse curso que nós vamos nos aprofundar mais, tá? Esse aqui é apenas para contar a história, então o objetivo aqui é mostrar o funcionamento. Então a gente vai entrar aqui agora, né, no DBT Project, na parte do README dele. Então a gente vai entrar aqui nele aqui, vamos abrir o README dele, beleza. Não, peraí, a gente está no certo? README, streaming, não, esse aqui é o antigo. Deixa eu entrar no de DBT. Beleza, tá ótimo, então a gente agora tá no certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, para nossa aula, né, a gente vai lembrar que nós temos o ambiente dimensional. Esse ambiente dimensional na infraestrutura antiga, né, na infraestrutura old school, ele foi replicado dentro do nosso Data Lake. Então a gente fez essa replicação. Então a gente levou, né, os dados do nosso ambiente dimensional para dentro do Data Lake. Com isso nós descomissionamos o nosso ambiente old school. Então o meu ambiente old school, né, onde eu tinha lá meu ambiente dimensional, ele não existe mais e agora meu ambiente dimensional acontece no meu Data Lake. Perfeito? E o que isso significa? Isso significa que a partir de agora eu não tenho mais o ambiente dimensional para pegar as minhas informações. As informações agora elas estão sendo geradas, né, pelo transacional. E eu agora preciso pegar as informações do transacional. Ou seja, o ETL que antes acontecia no dimensional e do dimensional para o Big Data, agora ele acontece do transacional para o Big Data. Perfeito? Então a gente descomissionou o nosso ambiente antigo e agora a gente entra num ambiente um pouco mais novo. E considerando que esse ambiente novo, né, ele já vai estar dentro daquela camada Delta Lake, né, que é aquela camada que nos dá capacidade transacional, isso significa que agora eu não preciso mais ter só o meu ambiente dimensional dentro do meu Lake, né, onde eu tenho as tabelas de dimensões, as tabelas fato. Não, a partir de agora eu posso ter as tabelas do meu transacional. Isso significa que eu posso agora ter uma tabela pessoas, eu posso agora ter uma tabela pedido, eu posso agora ter uma tabela produtos dentro do meu lake. Perfeito? Então é o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver agora o uso da camada medalhão, né, para que a gente tenha uma estrutura transacional. Então perceba que na camada Data Lake, né, quando eu estou falando de Data Lake, eu estou usando as zonas Raw, Trusted, Defined, onde eu crio uma estrutura dimensional ali dentro, né, seguindo ali uma modelagem mais dimensional. Agora, quando eu vou para o meu ambiente de Delta Lake, onde eu estou próximo do que seria o transacional, eu já começo a ter tanto a minha modelagem dimensional quanto também a minha modelagem transacional, porque eu já posso trazer, né, os dados que estão sendo gerados no transacional com um tempo menor, né? Em vez de esperar D-1, eu já consigo trazer isso em situações um pouco mais rápidas, né? No caso, usando, por exemplo, o streaming da vida. Maravilha? Perfeito. Então, aqui no nosso caso aqui, né, a gente vai fazer algo parecido com isso. Então, nós vamos começar aqui. Vamos acessar, então, novamente o nosso Mini.io, que é o nosso armazenamento distribuído. Eu vou criar um alias para ele, né, novamente. Beleza, criei o alias. E agora eu vou criar os buckets bronze, silver e gold, né? Porque agora eu vou começar a simular, né, exatamente aí o que seria as camadas medalhão, né? Então eu vou criar essa estrutura. Então agora eu vou deixar eles também públicos, né? Porque como eu estou trabalhando no ambiente local, eu quero ter um mínimo de problema de permissionamento. Vamos agora entrar no nosso Spark. Deixa eu sair aqui do Docker e volto aqui no Spark. E vamos acessar o Spark SQL.
Maravilha. Vou acessar o Spark SQL. Dentro do nosso Spark SQL, nós vamos criar, né, o esquema bronze, o esquema silver e o esquema gold, né? Então a gente vai criar, né, a nossa camada medalhão. Beleza? Então vou criar a silver. Opa. A silver e agora a gold. Beleza? Então se eu dar um show databases, vai ter aqui os nossos esquemas, né? Bronze, gold e silver. E a raw, refined e trusted, né? Porque tá tudo dentro do mesmo ambiente. Agora o que eu vou fazer, né? Eu vou criar um esquema chamado OLTP, né? Lembra que eu tinha criado um esquema OLAP? Esse esquema OLAP era porque eu acessava o meu ambiente dimensional. Só que agora eu já migrei o meu ambiente dimensional, eu não preciso mais ter um OLAP, né, no ambiente old school, então eu posso matá-lo e eu posso começar a pegar as informações diárias, né, de D-1 já diretamente no meu ambiente transacional. Né? Eu não preciso mais ter aquele dimensional no meu old school. Beleza? Então eu criei lá o esquema OLTP, eu vou entrar aqui no esquema OLTP e agora eu vou criar a tabela pessoas diretamente do meu ambiente transacional. Vou criar a tabela categorias e vou criar a tabela produtos. Continuo para a tabela pedidos. Maravilha. Por itens do pedidos. E por último, a tabela auditoria pedido. Perfeito, então se eu der um show tables aqui, vai ter todas as minhas tabelas que existem, né, no meu ambiente transacional. Perfeito. Então se eu executar qualquer query aqui, no fundo eu estou executando dentro do meu ambiente transacional. Lembrando que isso aqui não é importante que isso aqui seja visto como um ETL, né? Ou seja, que as informações, né, as execuções sejam feitas no horário onde o transacional estiver sendo menos usado. Porque aqui é onde você vai, em vez de você estar pegando isso via OLAP, igual anteriormente, você está pegando isso via Big Data. Então a ideia é que ele siga a mesma estratégia que era usada no ambiente antigo, tá? De pegar na madrugada, de D-1, etc, etc, etc. Somente algumas tabelas que vão ser usadas para streaming, tá? Até porque você não precisa fazer streaming de tudo, não, que nem tudo vai ser importante. Tá? Então o streaming é somente aquilo que realmente precisa ser analisado em tempo real. Coisas que não precisam ser analisadas em tempo real ainda podem ser feitas via batch. Beleza? Bom, então a gente criou. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui do Spark. Sair do Spark. Vou instalar aqui vou dar um upgrade, na verdade, no meu pip. Vou pedir aqui para instalar o meu DBT. Instalar aí o DBT. Deixa eu instalar aí o DBT. Maravilha, tá instalando. Depois vou dar um export, né, no bin dele, para que ele possa estar acessível. Aqui deve demorar mais uns 10, 15 segundos. Boa, finalizando. Boa. Terminando aqui já. Agora ele finalizou. Maravilha. Então agora eu vou jogar aqui um export, né? Para jogar ele pro path. E beleza, beleza, beleza. Então aqui eu tenho a estrutura, né? Que eu vou construir, né? Se eu olhar o meu arquivo de DBT, eu vou ter um projeto. Dentro desse projeto eu vou ter os modelos. Aí eu vou ter o modelo bronze, né? Com as tabelas no formato SQL. Vou ter a tabela silver, né, já construindo as minhas dimensões. E vou ter a minha gold ali, com o que seria ali, né, uma visão mais de data mart, né, já consolidando ali toda a visão. Né? Então, na bronze eu simulei o que seria o transacional. Na silver eu simulei o que seria o dimensional. E na gold eu fiz junções, né, para que aquilo possa já representar valor. Né? Então, estou criando tabelas que representam valor, nesse caso uma tabela chamada itens por pessoa.
Então, desse itens por pessoa, eu consigo ter uma noção dos produtos que a pessoa compra, eu consigo ter uma noção dos produtos que são mais vendidos por um determinado grupo, ou faixa etária, ou gênero de pessoas. Então, eu consigo fazer análises extremamente importantes para o negócio, beleza? E aqui eu vou ter os meus profiles. Maravilha? Bom, deixa eu entrar aqui rapidamente nos modelos, para que a gente possa ter uma noção de alguns, né? O que é que a gente está fazendo? Deixa eu abrir aqui a Silver. Eu vou abrir a Fato. Na Gold eu vou abrir a Itens. Beleza. Então se a gente olha, por exemplo, aqui na Bronze, né? O que eu estou fazendo? Eu criei aqui uma configuração, perfeito? Lembrando que esses detalhes vocês vão aprender no curso do Caos à Automação, como o Airflow e o DBT transformam dados por eficiência, tá? Então não vou entrar aqui nos detalhes, mas basicamente eu estou fazendo um incremental baseado em Merge. Estou capturando, né, tudo que está dentro do LTP. Lembrando que isso aqui não é a melhor estratégia. O ideal é que eu pegasse isso por data, tá? Mas nesse nosso exercício aqui, isso aqui vai ser assim. E depois eu extraio o que eu quero daquela informação, adicionando aqui algumas regras. Maravilha? Isso é para pedidos. Aí quando eu entro aqui na Silver eu tenho algo parecido. A diferença é que agora eu estou lendo da Bronze e fazendo aqui algumas junções, tá? Para depois coletar a informação. E na itens por pedido, eu tenho aqui a junção das tabelas da Silver, né? Junto com a tabela fato pedidos, para eu poder gerar essa tabela itens por pessoa. Então é assim que eu estou trabalhando na construção, né, da minha camada medalhão, fazendo a junção das informações. Mais uma vez, o curso do Caos à Automação, como o Airflow e o DBT transformam dados com eficiência, é onde vocês vão aprender a fundo como usar o DBT e como usar o orquestrador do Airflow, beleza? Então, maravilha, nós temos aí essa estrutura. Então, agora o que a gente vai fazer, né, a gente vai entrar aqui nesse diretório, esse diretório aqui, e agora a gente vai rodar, né, os nossos processos. Nesse caso, eu vou rodar tudo que está no modelo, na modelagem bronze. Vamos rodar aqui a modelagem bronze. Tá dando erro de DBT. Ah, tá, peraí. Faltou rodar esse carinha aqui. Maravilha, e agora vamos rodar aí o DBT. Beleza, tá rodando. Tá falando que tem algumas funcionalidades que estão deprecadas, ok. São 10 modelos, 9 fontes, 474 macros. Vai rodar dentro da estrutura dev. Maravilha. Bom, aqui ele deve demorar um pouquinho, tá, gente? Aqui dependendo do ambiente de vocês, na máquina de vocês, pode ser que demore um pouquinho. No meu caso aqui, eu creio que deve demorar aí, talvez aí uns, sei lá, um minuto. Mas de qualquer forma aí a gente vai aguardar, né? Vamos ver aí como é que se comporta essa estrutura. Tá acabando, na verdade, né? Já vai rodar o último aí. Boa, finalizou. Com isso a gente conseguiu finalizar, né, a etapa da bronze. Vamos rodar aqui a silver. Então a gente rodando aí nossas camadas, né? Camada medalhão. Então vai rodar a silver. A silver vai ter um pouco menos de modelos, né? Quantidade menor de modelos. Vai ter, se eu não me engano, 4. Ou 3. 3, né? Na verdade são 3. Então vamos aguardar aí. Tá rodando. Uma de 3. Beleza. Vai rodar agora a segunda. Não, ainda tá na primeira. Boa. Analisando. Perfeito. Tá indo para a segunda. De produtos. Primeira foi de pessoas, agora de produtos. Rodando ainda. Boa, finalizou. E agora indo para fato pedidos. Tá rodando agora fato pedidos. Tá finalizando também. Deixa eu terminar ali. A fatos pedidos talvez demore um pouco mais, né? Porque aí já vai pegar o histórico de tudo que tem, né? Maravilha, finalizou. E agora a última, que é a Gold.
que é uma tabelinha só. Vamos aguardar. Maravilha. Vou iniciar agora. Perceba que a gente automatizou todo o nosso processo, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui agora está automatizado. A ideia é que a gente futuramente crie um processo dentro do nosso curso específico para isso. Cria um processo que vai fazer com que ele rode diariamente, né? Pegando sempre aquilo que é novo, né? Os dados que são novos dentro da minha estrutura incremental. Adicionando tudo que for novo, né? Vai buscar esses dados no meu transacional, vai adicionar de forma incremental na minha camada bronze, posteriormente juntada aí, né? Fazendo uma junção com a minha camada silver e finalmente finalizando com a camada gold, que já seria um ambiente, né? O dado refinado, pronto para ser analisado, né? Para o time de Analytics. Lembrando, tá, gente, que o Analytics Engineer, apesar dele não ser responsabilidade dele, né, participar desse processo, ele também é uma pessoa que pode ajudar, beleza? Então agora a gente finalizou. Com isso a gente pode executar, né, o Optimize, caso a gente queira. Lembrando que se vocês quiserem entender mais a fundo, né, para que serve o Optimize, no nosso curso A Nova Era de Dados, do Data Lake ao Lake House, a gente fala com detalhes, tá? Se vocês quiserem aprender mais a fundo como funciona o DBT, como funciona o Airflow, no nosso curso do Caos à Automação, como o Airflow e o DBT transformam dados com eficiência. Neles a gente vai aprender com mais profundidade, beleza? Então agora o que a gente vai fazer, né, é gerar aqui uma documentação, né, mais para a gente saber o que nós fizemos até agora. E vamos por último aqui disponibilizar, né, essa documentação dentro de um servidor para que a gente possa ver aí a nossa configuração. Deixa ele finalizar ali a construção, né? Todo o processo. Vai gerar, né, a documentação. Lembrando que essa documentação é uma documentação inicial, tá, gente? É só para vocês entenderem o que está sendo feito ali. Obviamente vai precisar de uma governança, de uma estrutura, né, um pouco mais complexa, tá? É porque a ferramenta ela faz tudo, mas não faz milagre. Beleza? Então vamos acessar aqui o nosso localhost na porta 8085. Vamos ver o conteúdo, né? Então a gente tem aqui as nossas informações, as nossas tabelas, né? Então temos aqui os sources, né? Quais são as origens de onde a gente está pegando toda a informação, quais são as tabelas dimensões, né? A gente tem acesso aqui a mais informações, no caso aqui do modelo não tem os projetos, tem aqui os modelos, né? Tem aqui o que está sendo construído, né? Em cada um desses modelos, né? Como é que está sendo desenhado. Vou pegar a bronze, por exemplo, como é que ela foi desenhada, tá? Detalhes, né? De como que as tabelas foram construídas, o que tem dentro, descrição, etc, etc, etc. Então, com isso a gente tem um nível um pouco maior, né? De todas as nossas informações, beleza? Isso é importante, por quê? Porque se eu precisar apresentar isso para alguém, eu não preciso ficar mostrando código. Eu não preciso ficar entrando em detalhes via terminal, via código. Eu tenho aqui uma documentação muito rápida, muito simples de ser mostrada, e eu apresento isso para o usuário, ele pode se aprofundar. Então, se ele quiser saber mais sobre a tabela de pessoas, ele entra na documentação da tabela de pessoas, percebe-se que ela está sendo referenciada, né, no modelo de pessoas. Então, eu posso entrar aqui no modelo de pessoas. Dentro do modelo de pessoas, eu entendo como que a tabela foi montada, e que ela depende da tabela pessoas, etc. Então, assim, eu tenho um nível, né, de rastreabilidade, de governança um pouco maior, né? Então, eu consigo aí entender mais a fundo como que a minha estrutura está sendo desenhada, beleza? Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente vai entrar agora na aula de Airflow, porque imagina que eu preciso rodar isso diariamente, né? Ou de forma esquedulada. Então, para eu não ter que colocar isso num ambiente que não tem um certo controle, ou mesmo ter que ser manual, eu utilizo uma ferramenta, nesse caso vai ser o Airflow, que vai orquestrar as chamadas, né, e execuções aí dos meus processos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima.